Olá, alunos do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira videoaula. Eu sou o professor Luciano Nascimento, sou o seu professor de língua portuguesa e nós estamos voltando nossas atividades agora nesse sistema remoto. Ainda não é seguro que nós nos reunamos presencialmente, mas nós vamos dando continuidade aos nossos estudos, agora utilizando essa nova ferramenta. Para essa primeira videoaula, nós vamos fazer uma revisão básica dos conteúdos que nós já estudamos em sala de aula. Foram dois conteúdos. O primeiro foi o gênero textual carta aberta, né? Nós vimos o texto do autor André Trigueiro, nós vimos o texto Carta Aberta aos Prefeitos, né? Que tinha o objetivo de tratar a questão da sustentabilidade, de dar dicas. Lá no texto ele dava sugestões para esses prefeitos de como eles deveriam tratar a questão da sustentabilidade, a questão da arborização das cidades, né? Do tratamento correto do lixo, questão da reciclagem, né, da compostagem. Estão lembrados que a gente debateu sobre isso na sala de aula? E aí, a partir disso, nós vamos agora para as características do gênero. Né? Como o próprio nome já diz, é uma carta aberta. E aí entra a primeira diferença, a principal diferença daquela carta tradicional que nós estamos acostumados, que geralmente é destinada a um único leitor, né? Uma carta pessoal. Aqui na carta aberta não, nós temos vários leitores, qualquer pessoa pode ter acesso a essa carta. Ela geralmente é publicada num jornal, numa revista ou num blog, e qualquer pessoa pode ter acesso a essa carta. E aí, uma característica desse gênero é que ele sempre defende um ponto de vista, né? E ele traz argumentos para defender esse ponto de vista, traz opiniões de especialistas no assunto, tudo para tornar o seu ponto de vista mais embasado, né? Para dar mais segurança naquilo que ele está falando. Às vezes também tem um caráter de fazer um julgamento, como eu já disse, sobre alguma coisa, fazer uma avaliação sobre um determinado problema que está acontecendo na comunidade. E são sempre esses assuntos assim, assuntos que são ligados a um coletivo, né? A problemas da comunidade de modo geral. E tem como destinatário geralmente uma autoridade, né? Um prefeito, né? Um governo, né? Uma pessoa que tem autoridade na comunidade para resolver algum problema que está acontecendo ali. Essas são algumas das características desse gênero, né, carta aberta. E aí isso também é o tema da atividade que eu passei para vocês. Tem o tema volta às aulas presenciais, né, no cenário de pandemia que nós estamos vivendo. E eu quero que vocês façam justamente isso. Eu quero que vocês escolham uma autoridade para ser o destinatário dessa carta. E eu quero que vocês usem argumentos para defender o ponto de vista de vocês sobre esse tema, sobre a volta às aulas presenciais. E aí vocês podem usar, para embasar os argumentos de vocês, opiniões de especialistas, né? Hoje, esse é um assunto que está em alta, né? Então tem muitas opiniões, tem opiniões de autoridades da saúde, tem opiniões de autoridades da educação, né? Que também falam sobre como deve ser essa volta, quando deve ser. E aí vocês vão se utilizar disso para desenvolver o texto de vocês. E lembrando sempre que a carta aberta, ela utiliza uma linguagem mais formal, uma linguagem mais culta, e é isso que vocês vão fazer também, sempre utilizando uma linguagem respeitosa, né, como eu coloquei lá na sugestão, e vocês vão escrever lá o texto de vocês, tá certo? O segundo assunto que nós vimos foi predicado nominal e verbos de ligação. Por que predicado nominal e verbos de ligação? Porque o que vai determinar, fazer com que esse predicado ele seja classificado como predicado nominal é justamente a presença de um verbo de ligação. E o que seria um verbo de ligação? O que é um verbo de ligação? Verbo de ligação é aquele verbo que ele não expressa uma ação, ele não dá a ideia de movimento, de que tem alguém se movimentando. Como, por exemplo, exemplos de verbos de ação: correr, dançar, pular, caminhar. Todos esses verbos eles dão a ideia de movimento, né? De que tem alguém praticando alguma coisa. Os verbos de ligação, pelo contrário, eles são verbos que indicam uma ideia mais mais cômoda, né? De mais passividade. Exemplos de verbos de ligação são verbos ser, estar, permanecer, né? Eles podem indicar estados
transitórios, como no caso de estar, né? A pessoa está de um determinado momento, mas ela pode mudar esse estado. Pode ser um estado permanente, como no caso do verbo é, do verbo ser, que indica um estado permanente. Ele é inteligente, né? Isso é uma característica permanente dele, não vai mudar. Estado aparente, como no caso o verbo parecer, né? Quando esse verbo ele é um verbo de ligação, ele parecia triste, é uma impressão, né? Um estado aparente. Pode indicar também um estado durativo, como no caso do verbo continuar e do verbo permanecer, quando esses são verbos de ligação. Por exemplo, ele permaneceu calado, né? É um estado duradouro, dá a ideia de que ele passou um longo período ali calado. Esses são exemplos de verbo de ligação. E aí, toda vez que eu tenho um verbo de ligação, a presença de um verbo de ligação, eu vou ter um predicado nominal. Vamos ver um exemplo disso, os alunos estão na aula remota. Eu tenho aqui o sujeito, os alunos, o verbo de ligação, que é estão, e na aula remota, que é o predicado. Como eu tenho aqui, entre o sujeito e o predicado, um verbo de ligação, eu digo que esse predicado ele é nominal, certo? Então, é muito fácil esse assunto. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque já era uma revisão, né? Então, sempre que eu tenho um verbo de ligação entre o sujeito e o predicado, esse predicado vai ser chamado de predicado nominal, porque eu tenho a presença de um verbo de ligação e não um verbo de ação, certo? Então, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje, né? Nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar através do WhatsApp. Os dias que vocês podem falar comigo no WhatsApp são as segundas e terças-feiras, né? Que é o horário de língua portuguesa, na parte da tarde. E aí, vocês, se tiverem dúvidas sobre esse vídeo ou sobre a atividade, vocês podem pedir para os pais de vocês falarem comigo ou vocês mesmos. Eu não sei como é a dinâmica de vocês aí com o celular, mas eu estarei disponível sempre nas segundas e terças-feiras, que são os dias da disciplina de língua portuguesa, para tirar dúvidas, tá certo? Tchau, gente, um abraço a todos e até a próxima aula.